Tudo bem, população de Piracaia? Muito prazer, Murilo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de prestação de contas da Prefeitura de Piracaia. Hoje, com a gente aqui no estúdio, está o nosso secretário Reginaldo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Primeiro, parabenizar aí você, toda a equipe aí da comunicação por essa ideia. Acho que é fantástico, a população consegue entender aquilo que a gente fez o ano todo, de uma forma muito simples, tranquila, sem aquele texto, aquele monte de coisa. Então, acho que foi uma boa iniciativa. Parabéns a todos aí. Valeu. A ideia justamente é essa, né? E também a transparência com os nossos munícipes, né? E para que, de uma forma simples, a informação tem que chegar para eles, para que todos entendam o árduo trabalho que foi o ano de Sim, 2025 e 25 e sim, as grandes mudanças que teve na nossa cidade. com certeza. Vamos começar? Reginaldo, me fala aí, quais foram os principais. Vou mudar, tá, Pedro? Isso aqui eu vou cortar. Quais foram as principais ações da agricultura? Bom, acho que é importante só salientar que a secretaria ela envolve os três departamentos, né, então obras, agricultura, meio ambiente. Muitas vezes é visto só obras, né, que é aquilo que é entregável, né, a população vê, mas há um trabalho muito grande nesses outros dois departamentos que são de grande importância para o município. Na agricultura, basicamente, a gente apoia o produtor rural, incentiva eles a buscar recursos, a buscar ferramentas de se sustentar e dá o apoio técnico também aqueles que precisam. Então, nesse ano, né, a gente tem um programa de apoio ao calcário, né, para ajudar aí os produtores rurais no plantio, no melhoramento da terra. Então, esse ano aí foram 27 viagens, quase 270 toneladas de calcário distribuídos. Isso traz uma economia para o agricultor na casa de R$ 70.000. Então, assim, o produtor ele deixa de desembolsar isso, a prefeitura consegue ajudar ele nesse melhoramento aí do seu solo para o plantio ser mais eficiente. Além disso, nós temos também uma iniciativa que vem do nosso diretor, o Vitor. Aqui eu já deixo um abraço para ele. Está se destacando aí no cenário da agricultura do município, apesar de jovem, fazendo muitas coisas, muitas ações boas. Uma delas é os dias de campo, porque a gente enfrenta algumas dificuldades no cenário onde muita gente já faz isso há muito tempo, né? Vem o pai fez, o vô fez, e hoje nós temos técnicas, temos outras soluções que podem alavancar aquela produção. Coisas mais avançadas. Isso, então o Vitor vem, ele traz, ele proporciona, né, toda a equipe de agricultura junto com o Lopes, com o Rodrigo, ele proporciona esse dia de campo, seja com ele, seja com convidados, para disseminar as novas metodologias ou algumas metodologias que foram esquecidas. Então esses dias de campo aí foram 5 ações aí durante esse ano, mas a ideia é que o ano que vem a gente aumente isso. Além disso, a gente fez também o Pira Agro, então foi o primeiro evento aí voltado à agricultura do município. Esse ano de 2026 a gente pretende aumentar ele, talvez juntar ali com a festa do peão, que é algo que tem tudo a ver aí Fazer um uma com o outro. expo mesmo. Isso. Então trazer aí os agricultores, trazer um pouco aí do que a gente produz em Piracaia, né? Então pouca gente conhece, muita gente trabalha nisso, mas pouca gente conhece essas ações. Também temos a parte de inseminação animal, né? Então foram 16 eventos de inseminação. E também nós temos um outro caminho que auxilia o produtor, que é na parte da patrulha agrícola, ou seja, o aluguel do trator. Então, hoje esse ano, né, conseguimos mais de 40 produtores beneficiados com esse programa. Esse programa, ele traz um valor diferenciado do valor de mercado, ele ajuda o produtor, né? A gente não cobra o deslocamento até o local, cobra só a hora máquina quando já está trabalhando mesmo. Nós estamos, né, desenvolvendo novas metodologias no trator, deixando ele mais moderno. A manutenção a partir de 2026 vai ser nossa também, acho que isso facilita muito. A gente entende a prioridade do produtor do município, então são ações aí de extrema importância, além do plantio de hortas nas escolas, além também da assistência técnica, como o Vitor traz essa parte técnica, ele ajuda aí no plantio de milho, café e tudo mais. E para 2026, nós temos aí um evento que é o aumento da participação do produtor no PNAE, que é a agricultura na merenda escolar. Até esse ano de 2025, o governo destinava 30% dessa fatia de mercado para produtores familiares, locais. Agora aumentou para 45%. Então isso, população, é muito importante para vocês, porque você agora, o produtor do município, pode também participar da merenda. 45% do total que é comprado para merenda. Isso, exato. Então, o que dificultava até o ano passado, até esse ano, 2025?
a entrega era porta em porta, né? Ou seja, todas as escolas, então tem o frete de deslocamento de todas as escolas, então isso dificultava o O famoso produtor. ponta a ponta, né? Isso. Então o produtor rural muitas vezes não tem esse desembolso do frete. Então é complicado para ele competir em preço e tudo mais. Com a nossa mudança, que agora a gente vai centralizar novamente a entrega desse material, né, desse material de consumo, desse alimento, e daí nós vamos distribuir isso para as escolas. Então isso vai facilitar, vai trazer uma economia e vai agregar ainda mais, né, ao produtor rural. Então o departamento está lá à disposição para fazer o cadastro do CAF, do CAR, toda a parte técnica, porque é importante ter esses documentos para poder fazer parte dessa grande compra aí. Então, aqui eu já, de antemão, já agradeço a Cate, né, e pela pessoa do Carlão, que está sempre lá à disposição, que é o departamento do Estado, que ajuda o produtor rural. O Sindicato Rural também nos ajuda muito. O Conselho Rural também ajuda bastante a pensar no município. Às vezes, poucas ações mudam completamente o cenário. E a gente está com um time muito bom, um time bastante eficiente. E, na medida do possível, a gente conseguiu esse ano, com o orçamento que nós tínhamos no ano passado, fazer boas ações e agora até o final do ano aí, de 2026, novas ações vão vir aí. Legal. A sua secretaria também abrange a pasta do meio ambiente, né? Também teve novidades no meio Sim, ambiente aí em sim. 2025? O meio ambiente é uma pasta que ela no sentido de burocracia, ela necessita novas informações, necessita novas estruturas, novos procedimentos. Então, nós temos hoje, né, desde novembro do ano passado, um agente de fiscalização, né, o Lincoln, que ele tem a disponibilidade de fazer as fiscalizações e atuações no município de Piracaia quanto ao meio ambiente. Então, esse ano nós conseguimos emitir já 7 notificações relacionadas a crime ambiental. Nós estamos elaborando uma multa já, então, assim, lógico que é pouco, né, se você olhar para o ano todo, mas Sim. nunca teve. Então, agora nós estamos capacitando e estruturando a parte legal para que a gente possa ter as ações. Então, proteger o meio ambiente no município de Piracaia é algo importantíssimo, de suma importância, porém, nós não tínhamos nenhuma legislação que nos permitisse fazer isso de uma forma correta. Então, uma das ações da Priscila, que é a nossa diretora, que faz um trabalho espetacular, junto com toda a equipe, a Fernanda, a Alcista, desenvolver a legislação. Então, quando eu entrei para a secretaria, recebi o departamento, nós identificamos que não tinha legislação municipal que pudesse deixar confortável, né, deixar as coisas, o procedimento correto dentro do município de Piracá. Então, esse ano de 2025, a gente fez muitas visitas às cidades que já fazem esse tipo de coisa, trocamos bastante informação com Atibaia, Bragança, Nazaré, e aí com esse conhecimento, com essa troca, a gente conseguiu estruturar a nossa legislação. Então, já no início de 2026, a gente pretende implantar a legislação e trazer mais segurança para o povo. Além disso, implantamos o PEMIF, que é o Plano de Manejo Integrado do Fogo. Pessoal, isso, para vocês entenderem, é a referência nacional. Estive em Brasília, né, em outubro, se eu não me engano. Estive na Secretaria do Meio Ambiente, junto lá no Departamento do Fogo. E é o primeiro município do Brasil a implantar o PEMIF. Então, hoje no estado nós temos 2 a serem implantados. O nosso foi o primeiro, tem uma outra cidade fazendo também em Minas Gerais, mas o nosso é o primeiro do Brasil. Então, pegaram esse nosso trabalho, né, junto com a Simbiose, junto com a ICMBio, junto com a TNC, e estão sendo espelho para o Brasil todo. Então, isso é um ganho muito importante. Tanto é que o prefeito André Rogério, junto com a nossa assessora Fernanda, foram até o Alter do Chão, lá no norte, para apresentar no Fórum Internacional de Manejo Integrado do Fogo. Piracaia esteve no Fórum Isso, Internacional. exato. Representando o município, trazendo isso com a experiência e os desafios que foram para implantar. Então, a Fernanda se dedicou 100% a isso, Lopes, todo o conjunto entre meio ambiente e agricultura, e isso que traz a facilidade da criação da secretaria. Eu consigo trocar ideias, trocar figurinhas dentro dos departamentos, porque a gente faz parte da mesma secretaria. Então, o plano de manejo integrado do fogo já teve algumas ações, dentre elas aceros, atuações, mas, além de tudo, a gente já tem os planos montados para 26, os planos montados para 27. Secretário, explica para a gente que está aqui, que não entende nada desse PMIF. Sim. O que é? Assim? Ótimo. Assim, a grosso modo, hoje no estado de São Paulo,
a ideia é fogo zero. Então, se eu vou lá, sou um produtor, eu tenho um terreno e coloco fogo de alguma forma no meu terreno, seja para pastagem, seja para qualquer coisa, ele é criminalizado. Então, o PEMIF ele vem para dizer o seguinte: bom, eh, a vida inteira o ser humano usou o fogo a seu favor também. Então, o fogo sim é Sim, ruim, mas o fogo também é bom. Faz parte da natureza o sim, fogo, a fogo a gente não renovação e vive. tudo mais. Sim. Então, ele é uma característica natural do ser humano. E o PEMIF vem para descriminalizar. Qual a ideia? É como fazer o uso dele, como Ah, manejar o legal. fogo. Então lá tem algumas explicações, eu não posso atear fogo em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, é fazer o uso do fogo da forma correta. Então nós temos 2 câmeras hoje com inteligência artificial que pegam o município todo de Piracaia, pega um pouquinho de Extrema, um pouquinho de Joanópolis, onde a gente identifica essa fumaça. Essa inteligência artificial, pessoal, ela é monitorada 24 horas e ela já identifica se é um fogo, criminoso, se é um fogo uma fogueira, se é entulho pegando fogo ou se é realmente queimada, de mata. E aí, a partir disso, a gente vai identificar, né, chama a Defesa Civil, aqui eu agradeço imensamente toda a equipe da Defesa Civil, que trabalha incansavelmente, seja de madrugada, seja de manhã, os caras não param, Não né, para. capitaneado ali pelo Zé Parabéns. Petri, aí hoje nosso coordenador da Defesa Civil, para a ação ser mais rápida. Então a gente tem grupos de WhatsApp, grupos de moradores que participam disso, de brigada. Então o PMIF ele vem estruturar esse uso do fogo. Então nós temos aí como ações para 2026 fazer a brigada, colocar mais pessoas para auxiliar a Defesa Civil no combate ao fogo, mas de novo trazendo o uso correto do fogo, do manejo dele da forma correta. Então é descriminalizar o fogo. Para isso nós temos esse plano que é imenso, extenso. Então, a parceria aí com essas associações que eu citei, tornaram isso possível. Hoje é tudo mapeado, tudo controlado, então é assim, é trabalho de alto nível mesmo. Então, isso é uma ação muito importante do meio ambiente, ao qual eu já agradeço todos os participantes. Além disso, a gente fez alguns planos, né? O primeiro plano feito esse ano foi o Plano de Saneamento Rural, em apoio com a FEIDRO, do Estado de São Paulo. Então são planos que são exigidos para o município Verde e Azul, até a gente participou aí do certificado, voltamos a receber a certificação do município Verde e Azul, que são ações para proteger mesmo o meio ambiente ou proteger, inserir toda a proteção no desenvolvimento da cidade. Então, planos estão em desenvolvimento. Nós também tivemos aí a ação junto com a CEMIL de colocações de barraginhas, de cercas. Para você ter uma ideia, foram 5 quilômetros de cercas para o produtor rural nesse ano. Foram mais de 37 barraginhas utilizadas aí para prevenir alagamentos e alguma catástrofe na zona rural, né? 4 biodigestores, então é uma outra vertente, trocar a fossa tradicional, fossa negra ou fossa séptica meio adaptada, né? O engenheiro não fala nada que seja assim, gambiarra, né? É uma adaptação técnica. Então, Sim, nós tínhamos claro. muito isso ainda temos muito isso no produtor, mas já trocamos por biodigestor alguns. Então, a ideia é que se troque ainda mais. E nós tivemos aí mais de 24 hectares de floresta replantada ou plantada no município. Então, isso Aqui no aqui no município, município. Então, 2025, 24. 24 hectares. Gente, é muita coisa. É que a gente não Muito. vê, o município de Pracaia, para vocês terem uma ideia, é maior em territorial do que Belo Horizonte. Então, se vocês quiserem jogar no Google aí, pode jogar a área quadrada do município de Piracaia, a área quadrada do município de Belo Horizonte. Nós somos maior que eles em território. Então, são coisas que a gente não alcança a olho nu, né? A não ser que Não, a você gente nem transite imagina. por esse lugar, você não tem essa noção. Então, é muito grande, por isso a gente consegue fazer ações que muitas vezes não são vistas no nosso dia a dia, não está no centro da cidade, mas que são de suma importância para o município. Então, nós temos essas ações. Uma ação muito importante foi a renovação da cooperativa de reciclagem. Né? Muita gente criticou a gente no início da gestão, criticou a gente no meio da gestão, critica a gente até hoje, mas não entende a complexidade dessa coleta, a complexidade de fazer de uma forma segura juridicamente. E nós conseguimos, com análise em conjunto com a cooperativa, entramos nos custos deles, nos disponibilizamos a fazer a análise de custo mesmo, para dar apoio à cooperativa, dar apoio à associação, para que a gente pudesse chegar num número razoável. Nem tanto desembolso do município, nem também afogar a cooperativa. Então, nesse novo formato, nós conseguimos enxugar muito o recurso, quase metade do que a gente pagava até o último contrato.
E também tivemos algumas ações que tiveram que, ao longo do tempo, ser mudadas. A gente assumiu a coleta, depois viu que a gente não conseguiu usar a coleta da forma que a gente queria, colocou de novo para a cooperativa. Então, sim, pessoal, sim, população, nós temos a coleta funciona, a coleta passa nos bairros. Tivemos alguns problemas porque teve essa transição, essa tentativa, mas agora já normalizou, já voltou. Então, eu quero deixar um recado aqui muito claro. A cooperativa é a nossa parceira, a cooperativa existe e ela precisa do nosso muita gente fala do lixo, mas é do descarte correto desse material. Então temos lá a cooperativa para auxiliar vocês nesse sentido e ela também é um ponto de entrega voluntária, um PEV. Então, se você por algum motivo não viu que passou o caminhão, por algum motivo vai vir para a cidade para fazer qualquer coisa, traga também esse reciclado. Né? Lá, ali, para quem conhece ali do lado da Lecheval, é a nossa cooperativa hoje, ela também recebe esse material. Então, assim, se faltou 2 dias, deu algum problema, chuva e tudo mais, Nós traga esse podemos material também. levar Pode na levar lá, sede da cooperativa. sim, vai ser recepcionado, vai ser triado. Então, assim, é um trabalho em conjunto, a gente está sempre junto com a cooperativa. O que a gente recebeu é claro e notório, nós temos um caminhão bem complicado, mas a gente está buscando recursos para trazer um caminhão novo. Então, são ações que a gente vem buscando, mas a cooperativa também é prioridade da secretaria e é isso que a gente vem trazendo profissionalismo. Eu acho que esse é o trabalho. A cooperativa existe, ela é uma cooperativa e as pessoas que trabalham nela precisam entender que elas são parte disso, que elas são donas dessa cooperativa, e é essa visão, junto com o prefeito, que a gente vem trazer, esse profissionalismo. Então, a gente está trabalhando em conjunto com isso também. E para, assim, além da parceria, né, com o Conselho o Condema, né, o qual quero agradecer ao presidente Thiago por todo o apoio, a transparência na cobrança. Eu acho que o papel do Conselho é cobrar, é indicar e é também se propor a ajudar. Isso é E é uma isso, voz da população exato. também, né? E é isso que o Thiago vem. O Thiago vem ajudando a gente em soluções que ele pega também, estudante de arquitetura, pega novas soluções, traz algumas coisas de outros municípios, a gente tenta implantar aqui, a gente tenta raciocinar junto. Às vezes é um não que a gente tem, às vezes é uma possibilidade futura, mas a gente está trabalhando em conjunto. Eu acho que isso é o importante. Nós não rompemos com o conselho, não rompemos com nada. É um trabalho em conjunto, em parceria, que muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa, às vezes podem fazer outra, mas a gente sempre tenta trabalhar em conjunto. Então, agradecer toda a equipe Sim. do Condema, todos os voluntários, acho que isso é importantíssimo. Quem participa de conselho é voluntário, quem participa da associação é voluntário, então eles estão ali como munícipes, querendo ajudar, querendo ter o bem da população. E para finalizar essa parte do meio ambiente, eu acho que fechar com chave de ouro, ontem tivemos a audiência pública da Fazendinha. O que é a Fazendinha? É um projeto que ele vem trazer alguns mecanismos que a gente não tinha, um deles é a compostagem. Então, hoje, nós temos parcerias com as escolas, parceria com Santa Casa, parceria com alguns restaurantes, que aquele descarte de alimento, aonde, de novo, né, não é desperdício nem nada, é o descarte, às vezes é casca de melancia, que você vai lá, usou e aí tem que descartar, é mais pesado. Mas o projeto da Fazendinha, ele é muito mais do que isso. A gente consegue economizar de diversas formas e ajudar o meio ambiente de diversas formas. Então, ontem nós tivemos aí os números, então eu queria trazer alguns para vocês bem impactantes. 0,5 tonelada de CO2 foram economizadas de não chegar a poluir o meio ambiente. Qual é essa conta, Diana? Como é que vocês chegaram nisso? Bom, nós temos aqui no município o contrato do lixo. Então, toda a carreta, né, todo caminhão que o lixo pega aí no nosso município, ele transborda até Guarulhos. Então, o cálculo assim bem humilde foi, se ele vai daqui até Guarulhos e volta, com diesel, ele emite ali 2,7 quilos por litro de CO2. A gente tem hoje um carro exclusivo para fazer a coleta aqui dentro da fazendinha. Com esse carro, ao longo do período, a gente gastou em média 96 litros de gasolina, com 2,3 quilos emitidos de CO2. Então, isso daria aí em torno, mais ou menos, de 0,5 tonelada de economia. Deixar, além de dinheiro, além de não pagar a Não tonelada é para só a o dinheiro, MBI, a né? gente fez a economia também ambiental, que eu acho que é um ciclo que se fecha. É um ciclo que eu deixo de gastar com lixo, de ir no aterro de uma forma que não é a correta hoje, a gente consegue aproveitar isso. Eu gero adubo para o município de Piracaia, para os produtores, a gente usa esse adubo. Já foram mais de 4 toneladas de adubo, né? Na próxima leira a gente vai fazer aí, vai dar em torno de 5, 6 toneladas de adubo desse lixo captado, coletado das escolas e das parcerias que a gente tem aí no município.
Então, qual a ideia desse adubo? É que a gente possa usar enquanto a agricultura e meio ambiente, dentro do município, hortas e tudo mais, e também passar para os produtores rurais. Ah, legal. Então, eles deixam de comprar, deixam de investir lá 12, 13 mil reais e a gente tem o adubo aqui para poder fornecer. Lógico que é um embrião, é um projeto piloto. Nós agora estamos conseguindo verba para reformar o espaço e aí a gente ter qualidade de receber as pessoas, receber as escolas e demonstrar esse trabalho brilhante, né? Eu já agradeço as duas frentes de trabalho que a gente tem lá. São mulheres, a equipe 100% de mulher, a Fernanda cabeça isso, lógico que o Vitor dá o apoio, mas a Fernanda é quem encabeça, e quem trabalha no braçal lá mesmo, fazendo toda essa compostagem, todo esse trabalho, são duas mulheres espetaculares que estão cuidando disso de uma forma muito legal. Então, assim, é um trabalho que fecha o nosso ano com, assim, um sentimento muito de orgulho de todo o panorama que nós temos na cidade. Uma coisa assim, a nossa parte nós fizemos Sim, aí. e é E inovador, é uma cara. coisa que vai Sim. crescer ainda mais. Muitos deputados vêm, muitos assessores vêm e querem conhecer. Lógico que a cooperativa é um caso muito à parte, é um trabalho muito bonito, limpo, organizado, que chama atenção. E aí quando a gente fala que tem a fazendinha, os caras ficam loucos, né? Os assessores ficam loucos, querem conhecer, querem ajudar. Então a gente está buscando essa ajuda para alavancar ainda mais essa parceria com a fazendinha. Então o meio ambiente, ele junto com a agricultura, ele vem fechando ciclos. Então nós descriminalizamos fogo, nós ajudamos na coleta, nós fazemos a fazendinha, nós criamos leis ambientais para diminuir o desmatamento no município, nós também criamos procedimentos para facilitar uma poda, facilitar aí uma estação de árvore, seja lá o que for, nós estamos estruturando para que em 2026 isso possa ficar muito mais simples para todo mundo. Legal. Geraldo, a gente sabe também que dentro da sua pasta, da sua secretaria, também tem a Secretaria de Obras, que também você é responsável. E esse ano 2025 eu vi que teve muita coisa rolando também na Secretaria de Obras. Como que foi essa demanda, população chegando também, casa, documentação sendo entregue? Sim. Conta um pouco pra gente aí. Boa. Bom, o Departamento de Obras a formação do nosso prefeito André, né? Então a pressão ali, ele sempre bate ali, diz que eu bato o ponto, ele bate o ponto lá no nosso departamento. Então é onde a gente consegue também fazer diversas ações. Só para vocês terem noção de tamanho de atendimento, foram 1.300 atendimentos registrados, né, protocolos ali, com uma equipe de atendimento enxuta. Então, parabenizar aí a Vanessa, a Janaína, a Vitória, os fiscais Letícia, o Silva, porque, por conta de atender a demanda com pouca gente. Então, assim, foram ali quase 250 projetos aprovados durante o ano. Então, tem loteamentos aí, 3 loteamentos a gente aprovou. E o importante dessas aprovações são as mudanças e as adaptações às necessidades do município. Então, muitas vezes a lei não permitia algumas coisas, a gente foi lá e, junto com a Câmara, a gente conseguiu resolver esses problemas, colocar algumas emendas em ações, né? Então, acho que o departamento, apesar de ter muita gente hoje, cada um faz um pouquinho, então esse atendimento é bem volumoso, tem bastante trabalho lá. E esses 3 loteamentos que a gente aprovou, já com algumas normativas que a gente começou a apertar um pouco mais. Então, pensando no descarte da água pluvial, por exemplo, que vai atingir o município, que vai atingir as estradas, né, que afeta vários lugares, a gente hoje tem algumas normativas um pouco mais restritas, mais restritivas para a gente aprovar. Então, algumas situações a gente alterou ao longo do caminho e causaram alguns transtornos com os investidores, mas no fim eles entenderam que faz bem para o município se atentar a essas situações. Então, é isso que a gente vem propondo e vem ajustando, sempre pensando o município, o que pode beneficiar e também beneficiando também o investidor, que a gente entende que alavanca também a cidade. Vale ressaltar, acho que até para a população, Reginaldo, que são 1.300 atendimentos, mas são atendimentos técnicos, né? Registrados, isso. Porque E fora o que vai lá de boca a fora que boca, vai dia a lá, dia. e Isso. também tem toda uma parte burocrática que está sendo resolvida, né? Sim, sim. Senão, acho que o pessoal aí de casa pode pensar, ah, mas 1.300 no ano todo não é muito. Mas não, mas é toda uma estruturação burocrática Sim, de registro de plantas, sim, sim. etc, né? Então não é algo que é, assim, vapt-vupt. Não, não. Vai de tudo um pouco, né? Vai de tudo um pouco. Às vezes é uma dúvida, às vezes é uma aprovação, às vezes é uma aprovação de loteamento que demora mais, às vezes é uma empresa que quer uma solicitação e a gente tem que analisar. Então, assim, tem muita coisa que a gente envolve ali. E o nosso município está agora num processo de regularização fundiária
Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso aí. Sim, sim. Hoje, para vocês terem ideia, nós temos um profissional dedicado à regularização fundiária, né, o Ronaldo, é nosso assessor aí para regularização. Lógico que ele ajuda a gente em várias coisas, mas o principal foco é a regularização. A gente trouxe essa experiência para ele, essa expertise dele para nos ajudar. Nós tivemos já 7 processos retomados que estavam paralisados aí, seja lá na Secretaria do Gapoab, seja no nosso município mesmo. Então a gente retomou esses 7 processos que vão aí trazer benefícios imensos aos moradores que no mínimo querem a legitimidade de posse, a legitimidade daquela propriedade, para poder passar para os filhos, para poder ter tudo aquele, trazer o sentimento de posse mesmo para os donos. Então trazer mais dignidade para cada um. E nós entregamos aí no final do ano 55 escrituras, já do primeiro núcleo que a gente conseguiu regularizar, que é o Romit 1. Fizemos as entregas, ainda estamos ajustando algumas coisas, mas é trazer para a população essa dedicação e essa prioridade que nós temos em regularizar aí os loteamentos que porventura estavam irregulares e que já estão com processo. Então contem conosco nesse próximo ano agora. Lógico que muita coisa, pessoal, não depende só do município de Piracá, a gente faz o nosso trabalho aqui e tem que ter a parceria junto com o governo do estado, que é quem faz as aprovações, que é quem ajuda a gente aí através do Cidade Legal. E uma inovação, o município é o primeiro município também a ter um contrato de parte técnica para regulação fundiária, seja para topografia, seja para a parte de questionário socioeconômico. Então, isso o município conseguiu. Então, a partir de 2026, a gente vai ter esse braço para a gente poder contratar essas soluções e aí deixar tudo mastigado para o Cidade Legal conseguir aprovar de uma forma muito mais ágil, muito mais fácil, né? Porque todos os materiais técnicos vão estar prontos. Então, fazendo aquilo que eles algumas vezes não conseguem fazer com certa velocidade, a gente vai trazer isso mais fácil para eles. Legal. E voltando um pouco do assunto de obras, Reginaldo, a gente entende assim que quando a gente fala assim de obra, a gente entende vê o tijolo, vê a massa do cimento, vê ali os cabras trabalhando, né? Sim, sim. Mas conta pra gente, o que está sendo feito mesmo? O que está sendo construído e o que a gente pode esperar para 2026 aí? Boa. Bom, obras é algo que a gente consegue identificar, né, passeando aí pela cidade, consegue ver várias entregas, né, mas muitas vezes a gente entregou no começo do ano, o pessoal já esqueceu, muitas vezes é uma entrega rápida e aí o pessoal não deu bola. Eu vou começar pela parte lá do início do ano, que a educação solicitou pra gente, reformas nos prédios públicos, reforma nas escolas, atendimento às vezes muito simples, era mudar uma janela, ajustar um piso, alguma coisa, e que ficou anos aí, e a gente conseguiu logo no começo já ajustar. Então, foram 12 escolas atendidas em reformas. Nesse ano agora, em 2026, vão ser mais escolas. A gente conseguiu trazer um pouquinho mais de qualidade, forro caindo, piso saindo, deslocando mesmo, desplacando. Então, a gente conseguiu ajustar várias escolas nesse sentido. Então, acho que foi um avanço grande do prefeito, que muitas vezes a gente não vê porque é reforma. Reforma, o prédio continua lá, só quem usa É isso que eu ia sabe falar, a qualidade reforma que foi. só de quem tá Sim, presenciando, sim. né? Algumas reformas são vistas, como a reforma do ginásio do centro esportivo. Então, assim, é uma Ficou entrega lindo. espetacular do prefeito, né? Assim, é uma prioridade o esporte também. Fizemos essa reforma, estamos terminando a reforma da quadra de Batatuba, que são coisas que é visto, né? É utilizado ali pelo município, então coisas boas de ver. Mas nós tivemos aí em torno de 33 reformas, pequenas ou grandes, em todo o núcleo do município. Então foi a Guarda Municipal para adaptação do novo prédio, a reforma do SAMU, que hoje tem uma qualidade muito melhor para se trabalhar, todos os funcionários ali estão com uma qualidade de vida muito melhor do lugar que eles estavam. Nós estamos agora terminando a reforma ali do Conselho Tutelar. Então são reformas pontuais e que o município muitas vezes passa desapercebido, mas que é de grande volume. E além disso, nós tivemos as obras, né? A RECAP, é claro, apesar de todas as críticas de algumas pessoas, o RECAP é fundamental para o município se desenvolver, né? Nós temos aí toda uma dificuldade de deslocamento e o RECAP é uma bandeira nossa. A gente vai continuar fazendo RECAP, a gente vai continuar A gente trazendo pode qualidade de esperar que vai vida para todo 2026 aí mundo. vai ter Sim, com mais. certeza. Eu trouxe aqui, elenquei algumas, né, que a gente fez com o Duarte, o Rajá de Turquesa, Bairro do Peão, mas a gente tem muito mais a fazer, né? Nós já temos em andamento lá na Vila Pedroso, que por motivos aí do final do ano de chuvas, não conseguimos finalizar tanto lá quanto no Vale Cachoeira, mas logo no início já foi comprometido que vai ser entregue a pavimentação desses dois locais. Nós temos diversos recursos vindo, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para a infraestrutura, para a RECAP.
Então ali atendemos diversos locais, como por exemplo, eh, atendemos ali Capoava, Peão. vamos atender o Capoava, o Peão, né, como eu já tinha citado, lá foi uma estrutura muito boa, Morro dos Gonçalves, Panorama, Juncal, diversos locais, Pinhal, aonde a gente vai chegar com a pavimentação em trechos que hoje são complicados, né. Tem a parceria com a Secretaria de Gestão Operacional, que faz a parceria público-privada com os moradores, e também da nossa parte, quando o recurso vem, a gente precisa alocar de uma forma muito boa nesses locais. E, dentro desse cenário, 2026 ainda, Piracaia será o canteiro de obras. E podem guardar com toda certeza. Porque vem aí a ponte do Santo Cruzeiro, vem aí o recap das ruas centrais que já estavam Ponte lá contratadas, a ponte do Santo Cruzeiro vai ser... É o terceiro lote, né? Foi conseguido isso na gestão passada e a gente está executando nesse ano. Então, lógico, o André sempre pontua tudo que é conquistado também das gestões anteriores. A gente vai pontuar e trazer os méritos necessários, mas a execução é da nossa parte, a responsabilidade é da nossa parte, então a gente faz essas adaptações e faz aí o controle e o acompanhamento das obras. Então, Ponte do Santo Cruzeiro vem aí, vem o recap das ruas centrais, Avenida Valentim Del Nero, Avenida Alipe Ferreira, a rua ali do Santo Antônio, tudo isso a gente está previsto já nessa contratação, nesse bloco grande que veio aí do Senado Federal. Nós também estamos fazendo, além de recap, a parte do piscinão, que muita gente não entende o que é o piscinão, mas eu acho que Conta um pouquinho pra gente é essa importante parte. trazer. É conhecido que o município sofre com alagamentos. Sim, E grandes sofre chuvas. com alagamentos, pessoal, porque é simples de ver. O município fica num vale. Então vem água contribuindo de todos os locais e vai ter que parar em algum lugar, que é o vale, que é Piracaia. Então nós temos uma dificuldade de ter um rio passando no meio da cidade. Lógico que isso é bom para muitas coisas, mas para alagamento é um problema. E muitos locais estão na cota do rio. Então, a declividade necessária, ou seja, a distância de um ponto a outro para que a água possa percorrer naturalmente, muitas vezes a gente não consegue de uma forma boa. Então, nós identificamos alguns pontos e o ponto ali na rodoviária, ali atrás do Racu, é um ponto crítico. É um local onde a água, após 30 minutos, 40 minutos, ela volta ao seu estado normal, né? Ela já sai, mas causa estrago. Então, qual é que foi a solução? Não tem como desapropriar hoje, no momento, terrenos. Então a gente desenvolveu o quê? Bom, ali embaixo, no solo, embaixo ali do paralelepípedo, nós temos a possibilidade de fazer tipo de túneis. Então imagine um túnel subterrâneo para receber a água da chuva. Então nós aumentamos ali para, se não me engano, 100 metros cúbicos de água. Isso aí é muita água. Tá? Cada metro cúbico são 1.000 litros. Então é muita água. Qual a ideia desse túnel, desse piscinão submerso? É que na chuva, quando atingir passar ali do que as soluções hoje encontradas não aguentem, vai acionar, né, vai direcionar essa água para esse local, que Uma vai ser saída de emergência. a saída de emergência. Boa, extravação, um extravador disso, né, de uma caixa d'água, extravador. E ela vai funcionar exatamente como uma caixa d'água. Vai ficar armazenando essa água até que o rio fique recebendo essa água que está superficial da chuva. Então não vai parar de ter água superficial, vai ter água normal nas instalações que hoje existem. A excedente vai para esse local. Quando o rio, ou quando esse trabalho que já existe, ele tiver mais tranquilo, já passou a chuva, já está com uma capacidade de receber a água, aí a gente aciona por bomba essa água que está armazenada e aí vai direcionar para o rio. Porque o que acontece hoje? Lá o rio bate, a água sai no bueiro, bate num único lugar lá no rio, que é do outro lado do Racu. O que acontece? O rio está alto, a água também não consegue entrar no rio, volta e aí começa a encher. Nesse voltar e encher, a gente vai ter esse armazenamento dessa água, e aí a gente vai distribuir essa água de uma forma muito mais simples depois, né, com mais segurança, através de bomba. E se no momento ali não quiser acionar a bomba, isso pode ser usado para caminhão-pipa, isso pode ser usado para qualquer outro cenário no Ainda tem município. mais umas Então, é possibilidades uma ainda de obra que uso. a gente vai replicar. Entenda a população, a gente vai replicar essa obra, porque é uma obra de complexidade média de engenharia, mas que afeta muito aí a população. Então, obras para 2026, obras em 2025, foram inúmeras, inúmeras. E aí, não sei se eu posso dizer aí alguns spoilers aí para 2026, mas a ideia é aumentar aí a parte de reciclagem. Acho que a gente vai aumentar a gincana com a participação das escolas. Nós tivemos a gincana na reciclagem com 5 escolas, agora a ideia é trazer para o município, estruturar a parte do meio ambiente com a legislação, como eu disse lá no início, fazer as ações previstas do PMIF, lá no Plano de Manejo de Terra do Fogo, e em obras, toda a parte de recap que a gente já está licitando, nós estamos licitando, pessoal, a Papa João 23,
que é aquela ali do gasômetro, para quem conhece. Então ali que é um caminho crítico do município, já em janeiro, já licitamos agora dia 16 e em janeiro vamos estar recapeando esse pedaço também com segurança. As ruas do Augusta, do Morro dos Gonçalves, Pedroso, Ruas Centrais, Vale do Cachoeira, Pinhal, Tabuão, todas essas vão ser abraçadas de certo modo por alguns trechos de recapeamento ou de pavimentação. Além disso, vamos continuar a implantação da marginal, que é um processo burocrático, que é a parte de licenciamento ambiental que a gente está trabalhando. Assim que liberar, a gente vai iniciar o processo licitatório para começar as obras. Então, é um processo para 2026 também. A iluminação do Campo do Vila Nova, que era para ser no final do ano, vai ser agora também no começo do ano de 2026. Como eu falei, a Ponte da Gruta, o recap. Então, assim, temos obras a fazer, obras a iniciar, o projeto ainda, que vocês vão ver aí em 2026 coisas aí que o prefeito André vem trazendo no plano de governo e é um desejo dele. Então contem aí, pessoal, com a secretaria, contem com o Departamento de Agricultura, do Meio Ambiente, de Obras. A gente está disposto a ajudar vocês a entender as demandas, a gente entende os protocolos, separa e monta uma estratégia para atender na medida do possível e podem contar com a gente aí no que precisar. Legal, olha, Reginaldo, eu queria agradecer, né, a sua presença aqui, e por ter aceitado o nosso convite, né, e também prestar todos esses esclarecimentos para a população, que é muito importante de nós sabermos o que está acontecendo, o que né, está sendo feito na prefeitura. Obrigado. Também agradecer a toda a sua equipe também, que tem sempre se destacado aí no serviço aí público de uma forma muito eficiente. Obrigado mais uma vez aí. Quer falar mais alguma coisa Só aí? As agradecer, considerações finais aí pra fazer o mesmo galera? agradecimento a toda a equipe. Eu acho que a entrega não é do Reginaldo, do secretário, e sim de toda uma equipe, seja ela comissionada, seja ela de carreira. Eu acho que essa é a função do secretário, é ajustar algumas coisas para poder rodar, mas quem entrega a real são quem está lá na ponta, né? São as pessoas que estão lá fazendo as entregas. Então, acho que agradecer a todo mundo. Em nome aí dos diretores, o Alisson, diretor de obra, a Priscila, diretor do meio ambiente, o Vitor, diretor de agricultura, e o Gabriel, que é o meu assessor direto aí da parte de engenharia. Agradecer a todos os funcionários que fazem tudo isso que eu falei e teria muito mais para falar acontecer. Então, acho que sem esse apoio, sem essa confiança, porque para ser líder tem que ter a confiança da equipe e aos poucos a gente conquista essa confiança e vai trazendo os caminhos. Então, é agradecer a todo mundo aí por todo o trabalho. E 2026, pessoal, a régua vai subir. Conte comigo. Pessoal, você que acompanhou a gente até agora, o nosso agradecimento. Isso aqui é mais uma prestação de contas 2025 da Prefeitura de Piracaia. Valeu, um abraço. Abraço.